Curso Mestres do Estoicismo no primeiro link da descrição. Olá, eu sou Thiago Ackerman. Thiago Jäger Ackerman. Sim, eu tenho 2 sobrenomes. Só de pessoas fortes. Detesto pessoas fracas. Igual a tu, seu fraco, seu b****, seu lixo. Chega a me dar raiva de pensar em pessoas reclamonas que não assumem as responsabilidades pelos seus próprios comportamentos. Aliás, este é um questionamento do Tony Robbins. Ele faz o seguinte questionamento: você é os seus comportamentos ou você é o responsável pelos seus comportamentos? Eu acho, na humildade mesmo, que tu é responsável pelos teus comportamentos, porque tu sempre tem a opção de agir diferente. E uma vez que tu faz ou pratica algo, aquilo não pode ser definitivo, não pode significar que tu é o que tu faz, porque tu tem uma substância a mais ali. Não é como se tu fosse o teu trabalho. Por exemplo, eu sou youtuber? Não, eu sou o Thiago Grazewski, que tem 1 bilhão de coisas a mais. Eu sou a minha falta de visão que tem que usar óculos? Não, pô. Eu sou o que eu li? Não, eu transcendo isso. Eu sou o meu corpo? Não, eu transcendo isso. Eu sou a minha mente? Não, eu transcendo isso. Há muito mais questões envolventes no que se é e no que se não é. Só que elas abarcam, tu faz parte de todo um conjunto, inclusive as tuas escolhas fazem parte de ti, mas tu que é responsável por elas. É igual aquela velha frase do Shakespeare: tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que sua vã filosofia supõe, Horácio. É, né? Tem muito mais coisas que a gente tem que levar em consideração quando o assunto é o que exatamente tu é, do que apenas as tuas atitudes, apenas os teus pensamentos. Aliás, se a gente fosse só colocar os pensamentos de uma pessoa como sendo ela, já seria um turbilhão de coisas, porque tu não consegue meio que controlar totalmente os teus pensamentos. Tu consegue refreá-los, redirecioná-los, mas em certo momento tu perde essa capacidade por alguns momentos, tá? Por exemplo, se eu te falar agora, livros. Pronto, tu já criou uma imagem mental aí de livros, tu já pensou em livros, tu pensou em algo relacionado a livros que tu não pode refrear. Agora tenta refrear aí, tenta não pensar em livros. Conseguiu pensar em elefante? Olha aí como eu tô conduzindo a tua mente para pensar em coisas que eu quero que tu pense. Primeiro tu pensou em livros, agora tu pensou em elefantes e agora tu vai pensar em uma bela mulher loira dando like neste vídeo e se inscrevendo aqui neste canal. Boa imagem, né? Espero que tu não tenha pensado na Mia Khalifa, porque eu não queria que tu pensasse na Mia Khalifa. Que horror, tu pensou na Mia Khalifa. A tua mente é um amalgamado de inúmeras coisas que ninguém meio que sabe ao certo. Não existe uma resposta exatamente. Por exemplo, a tua própria consciência. Tu sabe que tu existe, tu sabe diferenciar a realidade de um sonho. Tu não é otário, tu sabe diferenciar exatamente o que tu viveu daquilo que tu imaginou e daquilo que tu sonhou. Embora o teu cérebro ative basicamente as mesmas partes para tudo, tu sabe diferenciar cada uma dessas coisas. Tu não acorda depois de um sonho achando que tu viveu o sonho. Quer dizer, isso é um fenômeno que às vezes me acontecia quando eu era menor, só que depois de um tempo eu pensava e chegava ao discernimento que não, eu não vivi aquilo, porque eu não tenho todos os dados táteis que eu teria em uma experiência sensorial totalmente complexa e verdadeira na realidade. Mas, tipo, eu já tive essas paradas de confundir sonho com realidade. Não é algo tão... Não deve ser algo tão comum, mas não deve ser incomum. Deve existir uma porcentagem de pessoas que já viveram essas mesmas situações. Enfim, a tua mente, tu tem que direcionar ela justamente para as coisas que tu deseja, almeja e vê como virtudes. Por exemplo, se tu pensa que um intelectual é alguém virtuoso, ou um empresário é alguém virtuoso, tu tem que direcionar a tua mente com todos os esforços possíveis, imagináveis e inimagináveis para esses assuntos, para essa introjeção desses comportamentos que tu quer imitar. Porque se tu deixar
à deriva o teu cérebro, se tu não colocar rédeas nele, vai acontecer isso que acabou de acontecer contigo, de eu falar certas palavras e tu evocar certas imagens mentais. E só que, tipo assim, não em um aspecto de imagens mentais, tu vai se contaminar por toda uma conduta, tá? Por exemplo, quando tu anda com pessoas cabisbaixas que falam o tempo inteiro em coisas ruins, tu pode pensar que a tua mente é blindada sobre isso, mas não é. Não é. Como eu já te demonstrei aqui, não pensa em elefante. O que tu fez agora? Pensou em elefante. A mesma coisa que quando as pessoas ficam falando sobre tristeza, parará, 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 fico introjetando esse pensamento em ti, fico fazendo tu pensar naquilo, mesmo que tu pense que a tua mente é muito, muito, muito blindada, ela não vai conseguir se livrar de respingos. Isso vai reverberar na tua vida. Tu querendo ou não, tu goste disso ou não. Aliás, é por isso que tu tem que parar de ser um pateta e de andar com pessoas escrotas. Tu tem que andar com gente boa ou animal. Senão, como diz o Salomão, tu vai ser destruído. O companheiro dos tolos será destruído. O companheiro dos sábios será sábio. Isso pode ser interpretado não como ande com os mais intelectuais, ande com os mais sábios. Não, ande com os mais sábios na conduta que tu deseja ter. Os mais sábios na virtude que tu admira. Não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, porque até mesmo uma pessoa muito inteligente, ela vai ter defeitos, ok? Agora, se tu andar com uma pessoa que sabe fazer muito dinheiro, a probabilidade de que tu aprenda a fazer dinheiro só conversando com essas pessoas, com essa pessoa, aumenta. Se tu andar com uma pessoa que lê muitos livros, inevitavelmente ela vai tocar em assuntos sobre esses livros, vai falar palavras que tu não conhece, tu vai tirando as tuas dúvidas e tu vai melhorando como ser humano. Então, tu tem que fazer esse esforço totalmente consciente de direcionar a tua mente através das tuas amizades pro caminho que tu deseja seguir. E eu te questiono, qual caminho tu deseja seguir? O hedonista, aquele que curte a vida desenfreadamente e que sofre as consequências lá na frente, porque tu sabe que tu vai sofrer as consequências lá na frente. Tu sabe que é inevitável uma vida de prazeres hedonistas, ela culmina em certas aberrações que são visíveis para um observador de fora, mas para quem está ali dentro não são tão visíveis. Por exemplo, um alcoólatra hedonista que quer viver sua vida e sentir o prazer do álcool. Tu acha que dali a uns 30 anos esse cara não vai ter problema no fígado? Ou um cara que sai trepando com todo mundo, tu acha que esse cara não vai ter uma doença venéreo dali a sei lá, pode ser meio ano? Depende das pessoas que ele se envolver. Ou um cara que gasta tudo em balada. Tu acha que esse cara não vai estar no SPC, no Serasa em questão de 5, 10 anos? Ou um cara preguiçoso, que tem o vício da preguiça, que não vai trabalhar. O que tu acha que vai acontecer com esse cara? Esse cara vai passar fome, mano, porque ele não tem a responsabilidade que a gente tem de estar trampando todos os dias, de estar querendo evoluir. Tu não pode se dar o luxo de viver com pessoas assim, porque tu acaba normalizando esses comportamentos. Tu vê o teu amigo sendo preguiçoso e aí daqui a pouco tu já começa a achar que aquilo é o normal. É igual aquela história da raposa que ficou muito apavorada quando viu um leão, porque ela só conhecia o leão através das histórias. E aí quando ela viu um leão, ela ficou chocada, ela fugiu, não deixou nem o leão olhar, ver ela. E aí depois, em um segundo momento, ela viu o leão de novo e ela ficou apavorada, mas tava mais tranquilo. A terceira vez que ela viu o leão, ela foi lá conversar com o leão, porque ela já não tinha mais aquele pavoro da mitologia, de achar que o leão bababá, sabe? A mesma coisa eu observo com os meus amigos. Quando eles veem um drogado a primeira vez, eles ficam apavorados. Como assim, mano, que um drogado é... Assim, até a minha experiência, vamos dizer. A primeira vez que eu vi um maconheiro, eu fiquei tipo...
Como assim que isso existe? Meu Deus. Essa foi mais ou menos a minha reação. E agora, como todo mundo fuma maconha e o tempo inteiro, meio que 90% do tempo, já tá normalizado. Mas eu sei que se eu voltar em retrospecto pra minha primeira percepção sobre esse assunto, foi algo que foi assustador. Perceber que o mundo tava cheio de pessoas assim. E tá tudo certo também, eu não vou... Quer dizer, eu vou julgar sim. Porque se a gente tem uma conduta boa e tenta legalizar e normalizar comportamentos positivos, comportamentos que elevam-se acima do rebanho, ou como diria Nietzsche, tudo aquilo que eleva o indivíduo acima do rebanho provoca medo ao próximo e aí passa a ser algo do mal. Como pessoas muito inteligentes, pessoas que debatem ideias. Por exemplo, hoje no Brasil a gente vive um momento que tem certas ideias que não podem ser debatidas em um futuro e que são ideias que são consideradas maus. Não digo que em estrito senso as ideias não sejam más, algumas têm raízes insidiosas com certeza, mas o fato é que debater ideias, conversar sobre ideias, não tem como ser algo ruim, porque tu tá conversando, debatendo, aprendendo. Por exemplo, a raiz da discussão esquerda versus direita, alguma é má, alguma é insidiosa, talvez alguma dessas ideologias tenha sim uma raiz insidiosa, mas é importante que a gente debata esquerda versus direita, liberdade econômica versus privatização, altos impostos, baixos impostos, tudo isso não pode ser tabu. A gente tem que conversar sim na mesinha de bar, a gente tem que conversar sim com amigos, a gente tem que pôr essas questões na pauta das conversas, ao invés de questionar se tu vai tomar Red Label ou whisky. Porque se a gente enriquecer o imaginário debatendo, por exemplo, privatização e empresas estatais versus uma economia mais liberal, isso pode dar origem a um elevamento do debate cultural, etc., que culmina em políticos mais elevados no debate, que culmina em decisões melhores através da argumentação, que culmina em um povo mais instruído, com mais vontade, mais lúcido sobre as questões. Então, ao invés da gente tratar a esquerda ou a direita como má, como insidiosa, a gente pode conversar sobre essas coisas, entendeu? Ao invés de marginalizar o próximo, ao invés de julgar que o próximo tá do lado errado, a gente pode conversar sobre essas coisas. Por exemplo, eu não tenho nenhum exemplo. Mas nessa questão aqui não impera o que Maquiavel disse, melhor ser temido do que amado. Na questão do debate, é melhor a gente se amar e conversar com o próximo. Só se a questão fosse poder, aí é melhor ser temido do que amado, né? Enfim, espero ter te elucidado sobre alguma coisinha. Espero que tu tenha aprendido sobre alguma coisinha. Espero que eu tenha te persuadido sobre algo. Como, por exemplo, pensar em loiras deixando o like neste vídeo, se inscrevendo neste canal. Não, agora é sério. Se tu gostou desse... Se tu gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Fui.